É convidado desta primeira hora Paulo Bento. Paulo Bento, muito bom dia. E começamos por falar justamente sobre o regresso destes negócios a valores de 2010 em dívida pública. Pode-se dizer que, pelo menos lá fora, Portugal já parece quase curado da doença? Sim. Eu não diria que parece quase curado, mas sem dúvida são sinais encorajadores. Portanto, também não podemos estar sempre com um discurso negativo e sempre a falar mal. Isto não significa que aquilo que se fez tenha sido bem feito, que tenha sido suficiente, que as tais reformas estruturais tenham sido feitas, mas não deixa de ser verdade que, e nós, para sermos justos, também temos que internamente fazer essa avaliação. Começa a haver sintomas de recuperação, sinais de recuperação, que são tenues, porque estamos a falar de mais de 6 anos, de uma crise extremamente grave, uma crise aguda, mas esses sinais de facto existem e os mercados, e neste caso os investidores institucionais, que são agentes económicos extremamente evoluídos, para o bem e para o mal. Isto agora, hoje não é a altura de falarmos da economia de casino ou de estar aqui a fazer juízos pejorativos das pessoas. É o que é? É o que é. Eles são extremamente evoluídos e, portanto, são os primeiros a perceber, para o bem e para o mal, são os primeiros a perceber esses sinais. E o regresso não deixam de ser boas notícias. E a pergunta que se coloca logo a seguir às boas notícias que vemos do lado dos mercados e até de alguns indicadores macroeconómicos é quando é que tudo isto se reflete também naquilo que é a nossa qualidade de vida. Porque olhamos depois, ao mesmo tempo, para estudos em que se diz que aumenta o fosso entre ricos e pobres, o desemprego continua elevado, apesar de começar a recuar. Também são variáveis que normalmente demoram a reagir às más notícias dos mercados, mas também demoram a reagir quando os mercados melhoram. É exatamente assim. Existe um gap. Eu diria, digamos que o cidadão comum, e inclusive empresários que estão à frente de pequenas empresas, demoram mais tempo a perceber aquilo que de facto está a acontecer e se calhar a dose de realismo e se calhar alguma parte emocional e não tão racional na forma como estão na atividade económica, demora mais tempo a perceber. E também vão demorar mais tempo a perceber de facto a recuperação. Mas isso significa que nem todos os agentes económicos têm o mesmo índice de inteligência contextual. O que é que isso quer dizer? Isso é um termo, significa exatamente, fala-se muito de inteligência emocional. Esta é a inteligência contextual, que eu diria que é o principal ponto fraco dos empresários, das pessoas em geral, e não é só em Portugal. Há uma falta de capacidade das pessoas perceberem aquilo que efetivamente se está a passar à volta e adaptarem-se àquilo que se está a passar. Não é aquilo que nos chega aos olhos ou que nos chega aos ouvidos, é perceber de facto aquilo que se está a passar. Isso acontece porque há alguma aversão ao risco? Não. Porque é muito difícil, de facto, porque é muito complexo. É muito complexo. Portanto, nós não temos o cidadão comum, mas mesmo empresários e pessoas com elevada capacidade de gestão, nós muitas vezes não temos o tempo, o discernimento, a frieza, a racionalidade para perceber aquilo que de facto está a passar. E, portanto, existem déficits de inteligência contextual. E é algo que se começa... Ainda não se fala disso, mas falar-se-á dentro de alguns anos, preparar inclusivamente nas universidades, tentar desenvolver estes índices, que eu acho que é uma das grandes lacunas das universidades em geral, e incluindo das universidades da área da economia e da gestão. Os alunos saem com muitos modelos matemáticos, muitos modelos econométricos, mas com pouca realidade. Pouca capacidade para perceber a realidade. Paulo Bento, olhando aqui para outro tema que de resto esteve em destaque muito por causa da entrevista que deu o Ministro do Ambiente, Antena 1, e também aqui ao Diário Económico, volta-se a falar das rendas excessivas à energia. Paulo Portas, aliás, já tinha dito que isso continuaria a ser um cavalo de batalha, reduzir essas rendas excessivas. Olhando para estes 2 anos e meio de governo, podemos dizer que naquilo que toca ao combate aos lobbies, foi um combate que se perdeu, foi um combate que se tentou fazer ou um combate que fica a meio? Eu diria que é um combate que fica a meio, e eu diria até que é uma guerra que nunca se ganha.
Aliás, há pessoas que ajudaram a preparar o programa deste governo que estão à frente de instituições da área da energia. Portanto, isto é extremamente complicado. E se olharmos, isto é partidarismos à parte. Se olharmos para o Conselho de Administração de empresas como a EDP, como a REN e por aí nos últimos 15 anos ou 20, o que nós quisermos, percebe-se porque é que algumas pessoas estão lá portanto, a força dos lobbies nestas áreas. Mas não é ao mesmo tempo desonesto, pergunto, se pensarmos numa lógica de avaliação de empresa, vendemos ou privatizamos parte da EDP com determinados pressupostos que não demoraram 5, nem 10, nem 15 anos a mudarem. Portanto, foram um ano depois, estavas a falar nas mudanças de circunstâncias que já não eram as mesmas que conduziram ao preço que o Estado efetivamente encaixou. Em termos de sinal que nós damos ao mercado, será que Portugal beneficia, identificando-se como um país onde, afinal, o risco regulatório às vezes pode ser comparado a um país emergente? Sim, de facto, esse é o problema, porque quando se fala dos níveis de fiscalidade, muito pior do que os níveis serem elevados ou não, é de facto a estabilidade. Isso é a nível fiscal, é ao nível da regulamentação em geral. Esse é um dos grandes problemas que nós temos, é de facto a instabilidade das nossas leis e, portanto, de facto, isso dá extrema insegurança e dá sinais errados para o mercado. Mas, dito isso, eu acho que o ministro Jorge Mendes da Silva é de facto uma pessoa extremamente corajosa. Extremamente corajosa. E diria, apesar de eu ter dito que ficamos a meio e que teríamos ficado muito mais para trás sem ele. Isto é um elogio claro. Agora, há uma grande diferença entre aquilo que ele acha e aquilo que ele quer fazer e aquilo que ele consegue fazer de facto. Mas, digamos, tem os drivers certos para o fazer e de facto, acho que está a fazer um excelente trabalho. Paulo Bento, muito obrigada. Até para a semana. Paulo Bento, um comentário aqui no Primeira Hora. Fazemos aqui também uma breve pausa. Até já.